Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje trata do resumo do prefácio à edição brasileira do livro Curso de Linguística Geral, do autor Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure nasce em 1857 e falece em 1913. Ele nasce na Suíça, em Genebra, mas a sua família é de origem francesa, que contava com geólogo, gramático, naturalista, e é nesse ambiente cultural que Saussure irá aprender latim, inglês, alemão e grego. Aos 18 anos ele ingressa na universidade na área de ciências exatas e posteriormente ele, aconselhado por um amigo da família, ele inicia seus estudos em linguística numa universidade na Alemanha. Depois ele vai estudar em Berlim e em Paris. Em 1877, ainda estudante, Saussure começa a afirmar sua reputação e apresenta à Sociedade de Linguística de Paris um estudo sobre o sistema primitivo das vogais das línguas indo-europeias, que se tornará o seu único livro publicado em vida. Na carreira de professor, ele irá ocupar a cadeira de Gramática Comparada em Paris entre os anos de 1881 e 1891. Em Genebra, ele irá ocupar a cadeira de Linguística Indo-Europeia e Sânscrito entre os anos de 1901 a 1907 e Linguística Geral entre os anos de 1907 e 1912. Em 1916, 3 anos após a sua morte, 2 de seus discípulos irão publicar 3 cursos que Saussure ministrava quando ele ocupava a cadeira de Linguística, com o título Curso de Linguística Geral, texto fundador das ciências humanas no século XX. Esta obra, ela inaugura o estruturalismo e trata pela primeira vez da semiologia e de conceitos como significado, significante, diacronia, sincronia, que são indispensáveis para quem estuda linguística, comunicação, ciências humanas e sociais. O prefácio à edição brasileira é o primeiro texto que vem logo após o sumário e que traz informações importantes. É assinado por Isaac Nicolau Salum. E para ele, as primeiras palavras, elas visam trazer tanto para o estudante de letras, quanto para um simples leigo que se interesse pela área da linguística, informações sobre o autor, a obra e fonte de pesquisa sobre as antinomias saussurianas. Ele ressalta também que a edição brasileira ela sai com um atraso de meio século após a primeira edição. A primeira edição data de 1916, portanto é uma obra póstuma, já que Saussure falece em 1913. Sobre as traduções dessa obra, nós temos da francesa, de 1916, japonesa, de 1928, russa, de 1933, espanhola, de 1945, inglesa, de 1959, polonesa, de 1961, húngara e a italiana, de 1967. E com a frequência dessas traduções e dessa edição, já era a hora de se ter uma versão portuguesa. Nesse período, a linguística moderna ela está em franca ebulição. E o curso de Linguística Geral é um livro clássico que não pretende dar a última palavra, mas ele se propõe em ser um ponto de partida. Muitas vezes, Saussure é considerado superado. Para Salum, não existe outra maneira de superá-lo a não ser lendo e repensando os problemas que ele trouxe nas suas célebres dicotomias: língua, fala, significado, significante, diacronia, sincronia, relações paradigmáticas, relações sintagmáticas, identidades, oposições, entre outros. Não podemos deixar de reconhecer que o curso irá apresentar uma série de problemas, porque não foi o próprio Saussure quem escreveu. Quem escreveu o curso foram 2 de seus discípulos que conseguiram organizar, sistematizar e editar
anotações de ex-alunos que participaram de 3 cursos ministrados pelo Sussou, entre os anos de 1907 a 1911. E por que isso representa um problema? Primeiro, porque o próprio Sussou não estava satisfeito com o desenvolvimento da sua matéria, porque ele tinha que adequar o seu conteúdo ao programa. Para isso, ele incluía matéria relacionada às línguas indo-europeias. E depois, porque os seus alunos não eram linguistas. Segundo, porque o material anotado pelos seus alunos não correspondia ipsi verbis às palavras de Sussou. E terceiro, porque os próprios editores declararam não terem participado do curso. Eles esperavam muito das anotações que eles pensavam que Sussou tinha deixado. Mas o que acontecia era que Sussou fazia anotações diárias, esboços diários para as suas aulas e ao final ele destruía. Então Sussou quase não deixou material escrito. Outro ponto importante é que tiveram anotações que escaparam aos editores do curso e que foram descobertas, publicadas por Robert Golding. Teve também uma outra obra, publicada em 1922, vai aparecer aqui na tela o nome da obra, mas o que consagra realmente Ferdinand de Saussure é o texto Curso de Linguística Geral. Muito embora no prefácio da obra os seus editores denunciam a sua insatisfação com a edição, reconhecem sim que foi a forma mais sensata de editarem as anotações das aulas. Saiu uma edição crítica em 1968, que vem com as fontes lado a lado. São 6 colunas. A primeira coluna é o curso. A segunda, terceira e a quarta coluna são as anotações utilizadas pelos 2 editores do curso. Na quinta e na sexta coluna são as fontes descobertas por Robert Golding. E isso, pedagogicamente, representa como o conhecimento ele é aprendido de forma diversa quando ele é transmitido pela via oral. Um outro ponto é esse interesse pelo curso, principalmente a partir da década de 50, quando a crítica de Golding começa a ser aprofundada, é a garantia de que Sussou ele está longe de ser superado. Essas são algumas das informações trazidas na capa, orelhas e texto prefácio à edição brasileira do livro Curso de Linguística Geral do autor Ferdinand de Saussure.